cada pessoa funciona melhor de um jeito. Então, tem pessoas que gostam de estudar lendo, outras que gostam de estudar assistindo videoaula, tem pessoas que gostam de escutar para estudar, outras que preferem escrever. Então, você tem que descobrir o modo de estudo que funciona para você. Mas o fato é que, quando você faz o seu planejamento semanal, você pode ter o seu cantinho de estudos ou, de repente, deixar esses materiais separados facilmente para que você consiga construir esse contexto de estudo para se preparar para estudar naquele momento. Você também pode pensar em quanto tempo você vai fazer esse bloco de estudos, desde o mínimo, que seria ali 20, 25 minutos, que é tipo um pomodoro, até 1h30, que é o máximo de concentração que às vezes a gente consegue fazer, e definir o que você vai estudar ali. Se vai ser um capítulo específico, se você vai fazer um resumo, se você vai montar um mapa mental, se você só vai revisar materiais, se você vai explicar o conteúdo em voz alta, lembrando sempre de fazer pausas para descansar e lembrar sempre de fazer revisões. Por exemplo, se você está estudando para alguma coisa que demanda decoreba, tipo concurso, vestibular, alguma prova que demanda decorar coisas, você tem que fazer revisões constantes. A gente já falou sobre isso numa outra aula aqui. Vale a pena até ter um calendário de revisões, em muitos casos, tá? A técnica Pomodoro, apesar de eu não usar muito para estudo, tem pessoas que gostam e usam bastante. Então, por isso eu trago aqui, porque pode, não é porque não funciona para mim que não vai funcionar para você. A técnica Pomodoro basicamente significa você selecionar uma tarefa específica para você começar a fazer o que você consiga, de repente, concluir em 25 minutos. Aí você elimina todas as distrações, foca apenas nessa tarefa, coloca o seu timer, de repente, no celular ali para 25 minutos, se concentra nela totalmente. Quando o timer tocar, você decide se você continua por mais 25 minutos ou se você para e vai fazer outra coisa. Isso aqui é muito bom para quando você está procrastinando alguma coisa. Então, se você, de repente, precisa começar a ler ou fazer um resumo de um texto, ou o fichamento de um artigo, de um livro, pode ser interessante para você começar. Ele dá uma destravada, assim. Porque às vezes a gente acha que vai levar muito tempo e em 25 minutos a gente termina. Então, é bem interessante. Outra coisa importante quando fala dos estudos é você ter o seu kit de acampamento, né? Eu coloquei como kit de estudo rápido aqui, mas se você não tiver um cantinho na sua casa que pode ser o seu cantinho de estudos, você pode montar acampamento, entre aspas, né? Tem uma mochila, uma bolsa, uma sacola, enfim, onde você coloca tudo que você usa para estudar. Quando você for estudar, você vai... vou estudar na mesa de jantar. Aí você vai, monta o seu acampamento lá, estuda, e quando acabar, desmonta o acampamento, guarda essa bolsa, mochila em algum lugar. E isso você pode usar para ir numa cafeteria, estudar, para levar para a faculdade, estudar, enfim, né? Vale a pena você ter esse kit. E o que seria esse kit, né? Você pode pensar no digital, então depende muito das ferramentas que você tem. Se você tiver um tablet, você pode aproveitar os recursos desse tablet. Se você tem o seu celular, você pode ver como que você pode aproveitar aplicativos ali que sincronizem para você pegar arquivos que estão na nuvem. Você pode ter livros no seu Kindle ou no tablet. Você pode usar ferramentas como Notion, com templates prontos para fazer anotações nas aulas. Você pode ter aplicativos que você desenha com a canetinha na tela. O kit físico, né, pode ser um caderno de anotações, um bloco de notas, ou você pode querer ter um Common Place Book, que seria aquele caderno onde você anota tudo de todos os assuntos, que é o que eu uso, é o que eu levo para a faculdade. Hoje em dia eu estou usando um pequenininho aqui, para mim é o suficiente. Eu gosto de usar o caderno grande, mas para carregar para lá e para cá não é muito prático. E aí você leva o que você acha necessário, né? Caneta marca-texto, aquelas flagzinhas para colocar na lateral de livros, você pode usar fichas também, né? Para você anotar ideias. Isso tudo que eu estou trazendo são exemplos apenas, tá, gente? Que você pode usar para se inspirar. E você pode ter aí o kit híbrido, né? Você pode ter algum aplicativo para digitalizar coisas, você pode fazer uma coisa híbrida no sentido de, na faculdade, você leva o digital e em casa você usa o analógico, ou vice-versa. Você pode ter um planner que você usa só para a faculdade, por exemplo. Enfim, o céu é o limite, depende muito aí de como você personaliza qualquer tipo de método para a sua vida, tá? Algumas rotinas-chave para manter o ritmo. Isso aqui vai depender, mais uma vez, né, do tipo de trabalho, do seu horário de trabalho, do seu tipo de estudo, mas todos os dias vale a pena, pela manhã, você dar uma olhadinha no que você tem ali para fazer no dia, para você saber quais são os seus objetivos, o que você vai ter que estudar, porque às vezes você tem que ler um material na hora do almoço, e aí você
não estava levando esse material para o trabalho, daí você pega e coloca lá. Então, sempre vale a pena fazer essa revisãozinha ali para o dia. Também vale a pena fazer micro-revisões ao longo do dia. Então, por isso que eu gosto muito da ideia de ter um caderno para todos os aprendizados que eu estou fazendo no momento, porque em qualquer lugar que eu tiver, eu posso, sei lá, estar esperando para ser atendida no dentista, e aí eu dou uma folheada e dou uma estudada em algumas coisas, faço revisões, então isso pode ser útil. E eu também gosto muito de ter esse ritualzinho de fechamento do dia, que é quando você encerra ou seus estudos ou seu trabalho, dá uma olhadinha no que tem para o dia seguinte e vai tranquila aí para a parte noturna, né, ou para sua vida pessoal como um todo, encerrando ali aquela atividade em específico. Em termos de ferramentas, gente, a gente tem zilhões, né? Zilhões de ferramentas que a gente poderia falar. Então, essa aqui não é uma aula sobre ferramentas, mas eu quero sempre te lembrar de usar com intenção a agenda, especialmente, que é onde você vai colocar seus compromissos, você vai fazer planejamento de atividades para a semana, você vai colocar atividades recorrentes, vai colocar lembretes. Então, a sua agenda é muito importante. E também listas de afazeres, para você listar seus projetos, checklists, próximas ações e por aí vai. Essas duas ferramentas são essenciais, né? E aí, as ferramentas que você vai utilizar para fazer anotações, para escrever artigos, para fazer fichamentos, tudo isso também você vai decidindo aos poucos o que funciona melhor para você ou não, tá bom? É isso, né? Tanto no físico quanto no digital, a ferramenta, já falei um pouquinho no slide anterior. Um cuidado que eu sempre gosto de falar, especialmente quando a gente está tratando do tema, né, de estudos e conciliando com o trabalho e tal, é tomar cuidado para não organizar demais, né? O que seria organizar demais? Organizar demais, basicamente, é quando você complica muito o seu processo de organização. É quando você usa ferramentas muito complicadas, que demandam muita coisa ali que você tem que fazer para a ferramenta funcionar, sabe? Tipo, eu criei, sei lá, o meu sistema inteiro no Notion, só que é muito complicado, tem que atualizar aqui, linkar com o database, fazer não sei o quê. Se é muito complicado de usar, pode te atrapalhar no dia a dia. Então, assim, tente simplificar as ferramentas, simplificar os seus processos, simplificar as suas rotinas, simplificar todas as ferramentas que você usa, simplificar as etapas para fazer as coisas. Então, assim, é pensar em criar um fluxo de organização para sua vida, e aqui a gente está falando de trabalho e de estudo, mas que funcione com o mínimo de esforço possível. Um bom sistema de organização, ele vai ser invisível para você. Ele não vai ficar consumindo a sua energia de maneira excessiva. Se você precisa de horas e mais horas no seu dia, na sua semana, só para você manter o seu sistema funcionando, tem coisa errada. Porque não é para você perder mais tempo se organizando do que fazendo as coisas. Organizar é importante, planejar é importante, mas não é só isso. A organização, ela é um meio para você alcançar seus objetivos e não um fim em si mesmo. Tá? Então, de tempos em tempos, vale a pena você reavaliar para ver se não está na hora de fazer alguma mudança. Eu costumo associar esse momento a como tá com o sapato apertado. Tipo, quando o sistema não está funcionando, é como se o sapato estivesse apertado, incomodando, sabe? Então veja se não tem nada te incomodando no seu sistema atual, que você não queira fazer algum tipo de mudança. Sempre foca em simplificar. Esse é o negócio, tá? Tenha uma estratégia para imprevistos, porque a gente nunca sabe quando os imprevistos vão acontecer, a gente sabe que eles vão acontecer. Então, é importante ter estratégias para imprevistos de modo geral. O que seria estratégias para imprevistos de modo geral? Primeira coisa é saber que eles podem acontecer, então é não fazer um drama em cima disso, porque é isso, e os imprevistos eles podem acontecer a qualquer momento, então não se sinta mal por isso. Para os dias mais difíceis, você pode querer ter um plano B, né? Ter uma lista de tarefas de baixa energia, assim, que você pode realizar mesmo quando você não estiver no seu melhor momento. Eu sempre falo do mínimo viável diário, né? Qual que é o seu mínimo viável diário para estudos e para trabalho, caso precise. Quando você planeja a sua semana e deixa momentos livres, né, ao longo da sua semana, eles podem funcionar como zonas de proteção ali para você descansar. Fala, nossa, ainda bem que eu não agendei nada, porque eu tenho agora esse tempo livre que eu vou descansar. E toda vez que você tiver alguma interrupção que não foi planejada, quando você voltar ao seu trabalho ou ao seu estudo que você estava fazendo antes, você tem que ter um tempinho ali para retomar esse ritmo. Então, é lembrar disso. Talvez valha a pena você retomar fazendo uma revisão de projetos ou replanejando a semana.
tá bom? Essas são as estratégias para lidar com imprevistos de modo geral. Lembrando sempre de ficar em alerta com relação a sinais de burnout. O burnout é uma doença do trabalho, tá? Então, traz sinais físicos, traz sinais emocionais, traz sinais comportamentais. Então, você tem que prestar atenção, você tem que ter os seus momentos aí de autocuidado, e autocuidado não é fazer skincare somente, é você dormir bem, é fazer pausas regulares, estabelecer limites, descansar, pedir ajuda, desistir de coisas quando você perceber que não faz mais sentido e por aí vai, tá bom, gente?